Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Ontem foi revelado um documento bomba, né? Um documento para a história, um documento que ficará, provavelmente, se tornará o resumo do que foi o governo de Jair Bolsonaro. É um decreto do golpe, escrito muito provavelmente por Anderson Torres e talvez mais alguns colaboradores. A história dirá exatamente de quem partiu a iniciativa, mas o documento estava na casa de Anderson Torres e, sendo assim, é da responsabilidade deste sujeito que está nos Estados Unidos e teve a sua prisão decretada. Eu vou falar bastante disso porque, além desse seu assunto do dia, né, ele foi o assunto de muitos dias nesses falas rovais no último ano, nos últimos 2, 3 anos. Risco de golpe, podiam tentar o golpe, o que ia acontecer com o golpe, se vier golpe, o que vai rolar. Nós aqui sempre tivemos uma posição. Esse golpe, se vier, será um golpe tabajara. Tanto que não veio, mas que eles tentariam dar, este blog nunca disse não. De qualquer maneira, eu queria pedir para vocês que estão me assistindo que curtissem aqui este vídeo, se possível, se inscrevessem no canal, que não custa nada, de graça, basta se inscrever. Olha só, eu separei aqui a íntegra do documento. É um documento absurdo, abjeto, todos os As e Bs que vocês podem imaginar. E ele já vinha, né, assim, ó, com um espaço para assinatura do Bolsonaro com o nominho dele. Não há como negar que foi feito para construir uma ditadura no Brasil. É disso que a gente está falando. Bolsonaro avisou várias vezes que, se perdesse a eleição, reagiria porque teria sido roubado. Veio falando isso durante o ano inteiro de 2022. Logo após a eleição, ele caiu no silêncio, no ostracismo. Mas o amigo, a amiga e o amigo devem lembrar claramente que Braga Neto, que foi seu candidato a vice, num daqueles encontros com os patriotários que ficavam ali no palácio, ele chegou e disse o seguinte: vem coisa boa por aí. Isso depois da eleição. Eu não posso falar o que é, mas não se desmobilizem, continuem com o movimento de vocês, porque vem coisa boa por aí. A coisa boa a qual esse vagabundo do Braga Neto se referia não pode ser respeitado como militar, ele envergonha as Forças Armadas. Esse vagabundo se referia a este decreto. Braga Neto é outro que precisa ser urgentemente preso, porque senão continuará praticando atos como esse, de tentativa de golpe. Olha só, eu vou aqui ler uns trechos, não sei se vai dar para ler inteiro, porque são 4 páginas, mas ler pelo menos uns trechos do decreto encontrado na casa do Braga Neto e que só não foi a termo, só não foi executado porque o Bolsonaro, o Braga Neto, o Anderson Torres, esses vagabundos não tinham condições objetivas de fazê-lo. Caso contrário, o Brasil hoje estaria vivendo numa ditadura militar. O decreto começa assim: o presidente da República, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 84, inciso 9, 136, 140, 141 da Constituição, decreta. Artigo 1. Fica decretado com fundamentos nos artigos 130. Vejam, eles não estão usando 142. Percebam, eles estão usando 136, o 140, o 141 e 84, inciso 9. Decreta o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ou seja, era um golpe de Estado que teria como objeto o TSE, com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral
presidencial do ano de 2022 do que pertine à sua conformidade e legalidade, as quais, uma vez descumpridas ou não observadas, representam grave ameaça à ordem pública e paz social. Fique estipulado o prazo de 30 dias para cumprimento da ordem estabelecida no CAPT, a partir da publicação desse decreto, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ou seja, eles iam fazer, a ideia era intervir no TSE, aí mais para frente vocês vão ver que eles vão nomear uma comissão de 9 pessoas, se não me engano, a gente vai chegar lá. Essas pessoas seriam 2 da presidência, 2 da Câmara, provavelmente Ayrton Lira, esse pessoal que agora está fazendo onda e falando, não, Lula, vamos nessa, nós somos seus amigos, sempre fomos, sabe? Essa turma, ou aquele ministro da Casa Civil lá, o Ciro Nogueira do Piauí, essa gente boa, gente do bem. Aí ia ser mais um da AGU ou 2 do Ministério Público, que está cheio de gente do bem, como a gente percebe, né, nos últimos, como a gente percebeu, por exemplo, na Vaza Jato, com as pessoas comemorando a morte do neto do Lula. Essa gente do bem faria parte dessa comissão. Aí eles teriam 30 dias para fazer a investigação e podendo se renovar por mais 30 dias. A gente sabe que o decreto de ditadura pode se renovar durante quantas vezes ele quiser, depois que já foi decretado, né? Aí no parágrafo 2, entende-se como sede do Tribunal Eleitoral todas as dependências e vai. Verificada a existência, parágrafo 3, verificada a existência de indícios materiais que interfiram no objetivo previsto no caput 1 do artigo 1, a medida poderá ser estendida às sedes dos tribunais regionais eleitorais. Ou seja, eles interviriam em todos os estados e poderiam mudar, inclusive, resultados eleitorais da Presidência da República, mas também do Congresso, mas também dos governadores, mas também do Senado. Era para mudar e fazer com que tivesse eleitos a bel prazer do ditador de plantão, quem seja o senhor Jair de Messias Bolsonaro, que nesse momento está foragido nos Estados Unidos, dizendo que está se cuidando. Olha só, na vigência, artigo 2, na vigência do estado de defesa ficam suspensos os seguintes direitos: sigilo de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, eles quebravam no decreto o sigilo do Alexandre de Moraes, dos Lewandowski, da Carmen Lúcia, de todo mundo, e iam olhar o que eles tinham conversado nos últimos tempos. Era disso que se faz. E eles dizem que o período seria até a diplomação do presidente eleito, que no caso seria o Bolsonaro. As investigações levariam ao Bolsonaro e à eleição do Bolsonaro. Aí eles determinam o acesso às dependências do tribunal só para aqueles que são parte da comissão. Durante o estado de defesa, o acesso à dependência do tribunal será regulamentado por ato do presidente da Comissão de Regularidade Eleitoral. Olha o nome, já remete à ditadura. Regularidade eleitoral. Assim como a convocação de servidores públicos e colaboradores que possam contribuir com conhecimento técnico. Aí segue, artigo 3, na vigência do estado de defesa, qualquer decisão judicial direcionada a impedir ou retardar os trabalhos da Comissão de Regularidade Eleitoral terá seus efeitos suspensos até a finalização do prazo estipulado, até a finalização, no caso da investigação. Ou seja, qualquer juiz que se manifestasse contra aquilo teria sua decisão suspensa. Provavelmente seria preso também, né? Aí, inciso 2 do artigo 3. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por esta comunicada imediatamente ao juiz competente, que poderá promover o relaxamento em casa. Imagina, ia ter relaxamento, os juízes iam estar morrendo de medo. Enfim, eles constituem uma comissão, eu queria chegar aí, ó, no artigo 4, a apuração de conformidade e legalidade do processo eleitoral será conduzida pela Comissão de Regularidade Eleitoral, e ela seria constituída assim: 8 membros do Ministério da Defesa, incluindo o presidente, ou seja, só ia ter milico
2 membros do Ministério Público Federal, 2 membros da Polícia Federal, 1 membro do Senado Federal, 1 membro da Câmara dos Deputados, 1 membro do Tribunal de Contas da União, 1 membro da Advocacia Geral da União e 1 membro da Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, tudo controlado pelo Bolsonaro, Senado pelos aliados dele, Câmara pelo Ayrton Lira, e 8 ministros, 8 indicados do Ministério da Defesa, o que caracterizaria imediatamente o Brasil como uma nova ditadura. Gente, isso é uma vergonha, é uma coisa assim absolutamente absurda, que precisa ser denunciada ao mundo inteiro, em inglês, francês, sânscrito, russo, escambau. O mundo precisa saber que nós vivemos um risco de golpe e que há gente com nome, sobrenome, CPF. Citei 3 aqui: Jair Bolsonaro, o seu vice Braga Neto, que disse claramente que isso aconteceria, e Anderson Torres, na casa de quem foi encontrado esse documento. Eles precisam ir para cadeia. Cadeia. Ah, esse documento não tem assinatura. Estava na casa do ministro da Justiça. Não era. O Lula foi preso por conta de um contrato não assinado de um apartamento que ele nunca fez xixi no mictório. Enfim, tristes dias. Espero que a gente tenha enterrado definitivamente essa história absurda que nos representeria há um tempo passado. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.